Ó, gente, eu queria deixar claro. Espera que você abrir já, porque agora o pessoal de casa já está te vendo. Então, já está vendo há muito tempo. Então, olha aqui. Quer falar no... Eita, minha esposa. Rádio Patroa. Então, hoje, pela manhã, a gente vai iniciar as apresentações, lembrando que já tem uma meia hora ou 40 minutos que o vídeo já está correndo e a gente vai daqui, vai dali, e nós optamos não mais por fazer edições, porque as edições demoram um pouco. Então, quando vocês forem assistir vídeos, então pode ser que tenha ausência tem o vídeo, ausência de falas, né? E o pessoal que está nos acompanhando no interior ou em casa, em algum local, não sei onde, para que eles possam entender um pouco da dinâmica. Então, hoje nós vamos fazer 2 apresentações dos 6 grupos, uma pela manhã e uma pela tarde. E como são grupos diferentes, vão ter discussões diferentes, né? Embora todos tenham participado das mesmas discussões online. É importante que o grupo possa eleger os relatores, porque parte do que for apresentado aqui pode interessar em muito o grupo. Isso pode enriquecer a construção do material, isso pode dar muitas contribuições. Eu gostaria também de fazer um registro de que essa estrutura que nós fizemos uso hoje não vai ocorrer no próximo encontro, que é esse espaço que vocês tiveram hoje para esse debate, tá? Isso muito em função do aligeiramento da nossa apresentação, talvez tenha faltado um pouquinho, então nós pensamos nessa oportunidade de vocês sentarem, conhecerem um pouquinho mais quem são os integrantes do grupo e sistematizar a apresentação. Mas para a próxima apresentação, a gente pressupõe que o tempo já é suficiente para essa organização. E vocês vão ter a surpresa de ter, nesse primeiro momento, nós vamos continuar tendo a apresentação de vocês a partir das 10 horas, só que nós vamos ter outras apresentações externas, vocês vão gostar. Nós sentamos com a equipe e pensamos numa formação bem interessante. Nós estamos pensando e organizando um outro momento, nós não vamos adiantar, mas vocês vão ver que ao final do caso, vocês vão ter também a nossa intervenção. Bom, seguindo o protocolo, os grupos terão 10 minutos para fazer as suas apresentações, né? E aí vocês fiquem à vontade na condução dessa apresentação. Se quiser um só vir à frente e apresentar pelo grupo, ou se quiser vir o grupo inteiro, não tem um formato definido. Fiquem à vontade de fazer exposição oral ou utilizando algum tipo de recurso para exposição. Então eu convido aqui à frente o representante do grupo 1 para assumir a apresentação de vocês. Eu e o Alzino vamos estar cronometrando, tentando nos organizar, lembrando que será apresentado o tempo de apresentação, não é o que falta não, geralmente a gente apresenta o que falta. Aqui, ó, já foram 9 minutos, falta 1, né? Então, aí vocês já vão para o fechamento. Grupo 1, quem está representando o grupo 1, por favor? Então, já pode vir à frente e receber a salva de palmas para o grupo 1. Vocês vão querer fazer uso do computador de vocês? Então tira o cabo, ou então assuma. Se quiser colocar no bolso, se quiser pregar, tá bom? Obrigado. Aí deve ter um FN, F4, F5 que vai fazer, ou já fez aí? Já faz automático. Já vai. Só
que sim ou só que não? Aperta a marquinha aqui. Então, no período agora matutino, grupo 1, quem está presente, o Arthur, a Cristiane, ela que vai apresentar aí para vocês, a Geis, a Edna, a Nice, a Mirelle e a Maria Vênus. Então, esses são os participantes do grupo 1. E eu, Jean. Não, então bom dia, né? Ficou para mim. Eu vou apresentar então, não vejo problema nenhum nisso. A gente vai começar aqui o que tem para... A gente fez uma separação. Começamos com as palavras-chave que a gente achou sobre o caso. Foi tecnologia e recursos disponíveis, resistência à mudança, medo do novo, práticas pedagógicas e comprometimento. Começar pelas tecnologias e pelos recursos disponíveis. Eu acho que são tópicos que estão interligados pelo fato de quando você vai trabalhar, vai fazer um atendimento hospitalar, nem sempre depende de você as tecnologias que estão disponíveis naquele local e você também nem sempre sabe o que você pode levar naquele ambiente hospitalar. Então existem alguns hospitais que são mais maleáveis perante a isso, outros são um pouco mais dificultosos nessa área de uso, porque todo mundo sabe, com os atendimentos, todo mundo sabe que a realidade de um hospital, de um atendimento, não é a mesma realidade de outro atendimento. Então, daí a gente destacou a tecnologia, e a tecnologia também não só como recurso disponível. E a gente destacou a tecnologia como tabu também, porque muitas das vezes a tecnologia barra bons profissionais que não têm conhecimento naquela área, o simples conhecimento técnico mesmo de, às vezes, mexer numa planilha de Excel ou de Word, ou de fazer alguma coisa no PowerPoint, ou mesmo no e-mail, que tem professores que têm dificuldade de mandar e-mail, a gente sabe que isso é uma realidade que acontece ainda, uma coisa que se perpassa, apesar dos tempos de tecnologia que a gente vive hoje em dia. Então a gente colocou a tecnologia como o primeiro tópico foi como isso, como recurso e como tabu. Só para complementar, gente, assim, muitas vezes a pessoa ela tem essa tecnologia lá na classe, lá no hospital, mas ela não tem a tecnologia na casa dela para ela poder planejar, né, a utilização desses recursos que ela tem lá no local de trabalho dela. Então, às vezes, não dá tempo dela planejar no local de trabalho e ela não tem acesso a isso em casa. Então, às vezes, esses recursos, essa tecnologia, ela não é utilizada também por conta deste empecilho, tá? Isso. Aí, continuando aí, passando para o outro tópico que a gente destacou, que é resistência à mudança e medo do novo. Seria mais ou menos isso. O professor, ele foi formado daquele jeito e aprendeu na faculdade tudo o que ele sabe. Então, ele aprendeu na faculdade que ele tem que dar uma aula desses modos. E que, como todos sabemos, o meio universitário, o meio das verdades, ele é muito volátil, ele sempre muda. Então, nem sempre a metodologia que ela era bem aplicada e era bem usada antigamente, na formação antiga dos professores, 20, 40 anos atrás, ela pode ser aplicada hoje em dia. Então, a gente tem que ter a consciência que não existe essa verdade no meio da formação do professor, que sempre está sendo descoberto mais e mais melhores métodos. Então é isso que pega muito, que muito professor ele foi formado naquele modo cartesiano de dar aula, e ele dá aquela aula às vezes de um modo cartesiano 20, 15 anos da vida dele dentro do colégio, mas na hora que você vai passar isso para o atendimento hospitalar, a gente sabe que nem sempre isso funciona, porque a gente tem que, quando a gente vai fazer o atendimento hospitalar, a gente tem que se dar muito conta de como o aluno está, qual é a situação do aluno, e não a situação da sua aula. A sua aula ela não é o mais importante. Você não tem que chegar lá com a sua aula feita, e o aluno não é obrigado a se encaixar nos parâmetros da sua aula. Você é obrigado a encaixar a sua aula nos parâmetros que o aluno permanece, que o aluno se encontra. Então, muitas das vezes, isso parte mais do professor saber nivelar até onde a aula dele tem que estar bem posta, bem planejada, e até onde ela tem que ser volátil para se encaixar nos modos do aluno. As práticas pedagógicas, que seriam
É exatamente nessa parte da mudança, que tem que ser, as práticas pedagógicas elas têm que ser voláteis de acordo com a realidade de cada aluno, e o comprometimento do profissional em querer melhorar, e não ficar estático, sair simplesmente da universidade com diploma, e achar que é aquilo que ele vai viver o resto da vida dele, que eles têm que procurar especializações, melhor formação. Porque apesar da nossa profissão ser desvalorizada, a gente não pode desvalorizar ela mais ainda, nos transformando em profissionais estáticos. A gente tem que sempre procurar, buscar, estudar cada vez mais para desenvolver isso na gente. Os objetivos de aprendizagem do grupo, a gente colocou desenvolver a autocrítica do profissional, porque a gente entende que a partir do momento que o profissional ele entende que ele tem que entender que aquela aula não está funcionando dentro do hospital, que aquela aula ela funciona talvez dentro do colégio, mas que aquela metodologia ela não pode ser aplicada dentro do hospital. E talvez ele só vai ter essa luz através da autocrítica. Então é desenvolver a autocrítica do profissional. Buscar nos capacitar de acordo com a demanda emergida, pois não basta apenas ensinar, que é o fato de você ter que se especializar, você buscar o mais, buscar melhorar a sua condição como profissional, que é da especialização, que é buscar se capacitar. A busca da aplicação de metodologias adequadas de acordo com a especificidade de cada aluno. Que seria isso, você olhar qual que é a realidade do aluno, às vezes você tem que passar de só a realidade do aluno e passar qual que é a relação aluno-família e a relação professor-família, que às vezes é muito importante também, porque você tendo conhecimento de como a família lida com o problema, com determinadas situações, determinada doença de cada aluno, como ele trata aquele filho dele daquele jeito na casa dele, às vezes isso influencia dentro do atendimento hospitalar. Então quem vai fazer o atendimento hospitalar tem que ser um pouco mais atento à realidade extra-sala, no caso, extra-atendimento. Inovar as práticas pedagógicas, que é o ato de você ir atrás de cursos de especialização para a sua própria capacitação, que isso, como nem sempre vem de cima, nem sempre vem de quem coordena o seu trabalho, então às vezes você mesmo tem que ir atrás desse curso de capacitação. Tentar não esperar isso vir de cima, fazer por você, melhorar a sua profissão. Porque, querendo ou não, é você, né, no final das contas. Respeitar o ritmo e o estilo de aprendizagem de cada aluno, levando em consideração o conhecimento prévio. Que é aquela coisa que a gente sempre aprende, que é sempre saber o que o aluno sabe sobre aquele assunto, para que, partindo daquele pressuposto, você poder explorar isso melhor. E não achar que o seu aluno, por ele estar na quinta série, ele tem que saber X e X coisas de ciência e geografia. E porque ele está naquele patamar, que ele está na quinta série, por exemplo, que ele tem que saber aquilo. Nem sempre a gente sabe como é deficiente o nosso ensino público, e tendo conhecimento dessa deficiência, a gente tem que saber o que o aluno sabe, até onde ele aprendeu daquele assunto, para poder desenvolver alguma coisa daí. Ele já foi além também. Isso, se ele já está avançado ou não. Hipótese de solução, a gente colocou, primeiramente, a capacitação, busca de novos conhecimentos para uma melhor utilização dos recursos disponíveis. Que é a capacitação do profissional, ele sabendo, ele saindo como ele aprendeu naquele modo cartesiano, se ele foi procurar um curso de especialização, por exemplo, em educação hospitalar, ele vai saber, a partir dali, ele vai conhecer um pouco melhor as direções que ele pode tomar, e sabendo as direções que ele pode tomar, ele pode aproveitar melhor os recursos que estão disponíveis a ele. Levantamento da demanda de cada aluno, que é talvez fazer um aprofundamento melhor da ficha perfil do aluno, porque a ficha perfil hoje em dia ela é tratada muito como número, e nem sempre é isso que tem que agradar o próprio, pelo menos falando partindo do pressuposto do profissional. A gente tem que saber um pouco mais, a gente tem que passar isso um pouco mais além da realidade do aluno, e não só tratar o aluno como um número para o Estado. É isso que a gente tentou passar aqui na ficha perfil. Flexibilizar a metodologia utilizada, que a gente já havia falado, que é adequar a metodologia com a realidade do aluno. Proporcionar as condições de aprimoramento profissional, que é fazer essa questão da sua você tentar se especializar por você mesmo, você procurar curso, fazer com que isso talvez entre na carga horária de cursos oferecidos. Tratar isso como uma prioridade, não só como mais um recurso, mais uma especialização que talvez você queira fazer. Não, tratar isso como uma prioridade. O professor ele deve se especializar, ele tem que se especializar, ele tem que colocar isso na cabeça, que isso é uma prioridade para a vida dele profissional.
Viabilizar através dos planejamentos das aulas uma maior interação professor-aluno-família, permitindo um ambiente de participação com debates e discussões, pautando sempre o respeito mútuo, que é aquela coisa do professor ter que saber da realidade do aluno, da relação do aluno com o professor, com o aluno com a família, e a sua relação, a partir daí, como deve ser a sua relação com o aluno e com o professor. E desenvolvimento da solução, a gente colocou, primeiramente, reconhecer a necessidade do aprendizado específico, buscando a capacitação e reciclagem para tal, o que levará a professora a ter uma maior segurança e aplicação do seu repertório de conhecimentos, metodologias. Isso levará a uma melhor utilização de recursos disponíveis e criará uma melhor interação, aumentando a participação dos alunos nas aulas. Só para terminar de falar, a gente quis dizer que a partir que você buscando melhorar isso, a sua capacitação, isso pode mudar tudo. Bom dia, né? Só para concluir, quanto ao desenvolvimento da solução, o que se percebe? Muitas das vezes o professor tem resistência em utilizar aqueles recursos, ou por falta de conhecimento, ou por paradigmas, como ele já disse, né? Por ele ter aquela metodologia toda a vida. Cartesiano, qual é o meu primeiro passo para a mudança? Eu reconhecer que algo tem que ser melhorado. O que a gente percebeu no caso da professora Odete? Ela tinha uma dificuldade muito grande em lidar com a solicitação da aluna e com a crítica dos colegas, né? Então, é o auto-reconhecimento. O que eu preciso melhorar? A partir do momento que eu estou aberta para a mudança, aí sim, eu estou aberta a buscar novos conhecimentos. Busquei novos conhecimentos, aumenta o meu repertório de conhecimento, né, de conteúdo, aumenta a minha segurança, eu vou ter domínio sobre esse conteúdo específico. Tendo esse domínio, eu vou ter mais facilidade de lidar com os recursos disponíveis, que hoje a tecnologia, né, nos proporciona, e também lidar com a crítica dos outros, a solicitação dos alunos e a crítica dos colegas. Obrigado. Obrigado. Foi ótimo, viu? Cria da Sônia, cria de Renata. Grupo 2. Assumam um posto. Vocês vão utilizar de recursos tecnológicos? Esse no computador. Bom dia a todos. Nós somos os integrantes do grupo 2, né? Ficamos com uma quantidade reduzida, mas quando a gente discutiu entre o grupo, né, com as formadoras, foi bem enriquecedor e deu para a gente tirar muita coisa e aprender sobre esse caso. Então, hoje nós estamos aqui para discutir o caso da professora Odete, né? Então, a gente vai especificar nesse caso, nessa problemática. A gente tem muitos problemas diferentes e parecidos com o da professora Odete na rede, nas escolas e no atendimento também hospitalar. Então, primeiro a gente optou em colocar
o caso, sintetizar, né, o perfil da professora. Então, Odete é professora de classe hospitalar, né? Então ela trabalha e faz atendimento nos hospitais. Então, ela sempre usa, né, como apoio e recursos o livro didático, a lista de exercícios, né? Isso muitos professores utilizam até hoje, né? A gente vê nas salas de aula e nas classes hospitalares também, professores utilizando muito aulas expositivas, né? No que ele fala, ele explica e o aluno recebe aquela informação, né? Às vezes interage, às vezes ela proporciona uma interação e esse aluno também participa e em outros casos não. No caso da professora Odete, ela proporciona pouca participação dos alunos. Então a gente percebe que a aula dela deve ser uma aula em que ela fala muito, ela se expressa, ela utiliza esses recursos e o aluno pouco tem para participar, pouco tem para contribuir nessas aulas da professora Odete. Ele está como um receptador e não como um sujeito ativo daquele processo, né? E aí nessas aulas com pouca participação, no caso da Odete surgiu, né, o caso da aluna solicitar um outro tipo de recurso. Então essa aluna estava interessada em aprender. Isso é uma coisa muito importante, partir do aluno interesse em aprender. Então, tanto ele teve que ele solicitou uma outra forma dela utilizar para aquela aula ser uma aula mais atrativa. E nós trabalhamos muito com jovens, e a gente sabe como os jovens gostam de atividades interativas, eles estão vendo TV, vendo vídeo, então e essa forma eles aprendem, tem imagem, tem vários tipos de recursos, a imagem, o som, então proporciona para o aluno estar mais próximo, poder visualizar aquele conteúdo. E aí essa aluna recebe da professora a devolutiva para ver o filme em outro horário, né? Então ela não quis ter o momento da aula dela como um momento dela discutir um recurso que o aluno solicitou. Ela acha que o vídeo, para ela, deve ser uma coisa no outro horário para o aluno realizar e na aula dela somente continuar reproduzindo as atitudes de aulas e o jeito costumeiro que ela dá nessas aulas. Então, com esse impasse, né, que ela sentiu a aluna solicitar uma outra forma de aprendizagem, de recurso, que ela fica com a sensação de que ela tem um feedback que a aula não foi boa. Então, aí ela percebe, né, com a sugestão da aluna e com as aulas que ela vem dando, ela tem a devolutiva, né, de que a aula não foi boa. Então, e outro momento que a gente percebeu aqui no caso, é que essa professora ela tem um momento com os outros colegas. E aí, nesse momento, que é relatada a dificuldade, que é relatada a sugestão da aluna de uma nova forma de ensinar, de uma nova forma de aprender, ela recebe dos profissionais que existem práticas inovadoras. Então, no caso da Odete, existiu essa conversa entre os colegas, que é muito importante. A gente ter um momento de a gente poder conversar, compartilhar, receber sugestões. Essas sugestões que a Odete recebeu, as deixaram inquieta, a deixaram com o sentimento de que, frustração, de que tudo que ela havia feito não estava correto, né? Então, a professora Odete percebeu que outros profissionais utilizam outros recursos, que é importante para a gente também. Nas escolas, a gente tem, às vezes, alguns recursos que a gente poderia usar, né? E, às vezes, a gente pensa, será que aquilo é adaptado para a classe hospitalar? Será que aquilo a gente pode adaptar para o momento de um atendimento? Muitas vezes não é. A gente sabe que a classe hospitalar, que é o caso da Odete, não tem condições de você passar um vídeo, né? Poucos hospitais a gente vê que o educando pode sair do momento dele de atendimento clínico para assistir um filme. Então, tudo depende da realidade que a gente vive. O recurso pelo recurso só, ele não enriquece nada.
se ele não puder ser aplicado no momento certo, de uma forma correta, planejada. Então, às vezes a gente pensa, a aluna solicitou um vídeo e no local que eu trabalho não tem condição de passar esse vídeo. Né? Se tiver esse momento, ótimo, mas se não tiver, como que nós vamos trabalhar isso? Será que eu posso indicar? Será que eu posso salvar num pendrive, passar para ela e depois nós discutirmos o vídeo que foi visto, aí no momento do atendimento? Né? Isso é a individualização do plano, porque cada plano ele é único e ele leva em conta o aluno e leva em conta também o local que eu estou trabalhando. Né? E essas posições inovadoras de recursos, a gente percebe que alguns professores têm, alguns professores buscam, né, essa inovação, buscam capacitação, que é o ideal. Mas outros professores saem da universidade sem ter uma qualificação, às vezes sem ter até um perfil para lidar com a diversidade, para lidar com aquele educando que está no momento de fragilidade e às vezes assume aquele trabalho e não consegue, se frustra e não consegue fazer um bom trabalho porque ele não está aberto ao novo. E trabalhar com a diversidade é estar aberto ao novo, tanto ao novo do aluno, do perfil do aluno, que vai ser um aluno bem diferente de um aluno de sala regular, quanto aos recursos que a gente pode utilizar, que existem muitos recursos, mas o que eu posso usar para aquele aluno real que eu atendo na classe hospitalar que eu trabalho, né? E de sugestões e procedimentos, nós pensamos que para a Odete é importante que ela realizasse uma capacitação profissional, né? Que ela buscasse aprender a trabalhar com as mídias, aprender a trabalhar com a tecnologia e também conversar com essa aluna numa linguagem mais próxima dela. Ela é jovem e entrar mais no cotidiano da aluna, nas coisas que ela gosta, nas coisas que ela gosta, que ela tem acesso, e aí a partir daí ela colocar os recursos que a aluna poderá realmente utilizar e se beneficiar com isso. Então, a capacitação profissional, a gente vê também, como outro grupo, que ela é muito importante, ela é essencial em qualquer atividade docente. Abertura a mudanças, né? Outro problema que ela teve foi esse problema com a abertura a mudanças. Então, a gente percebe que a gente tem que receber críticas, sugestões, reavaliar nossa posição, reavaliar o que a gente trabalha, tudo que a gente faz com uma sugestão pode ser enriquecedora, e eu me fortalecer para não sentir aquela crítica como uma depreciação do meu procedimento, assim como uma oportunidade de melhora, né? Vínculo afetivo, a fim de ouvir as necessidades do aluno, então não fechar, ouvir o aluno, ele tem muito a dizer, e a partir daí a gente melhorar nossas aulas. Replanejamento, né, com um plano individualizado, seguindo as necessidades, quais são as necessidades desse aluno, as potencialidades, o que ele traz, né, e os interesses do educando. Aí, a partir daí, eu montar o meu plano e o que é possível eu aplicar na minha sala hospitalar. E, por último, um apoio pedagógico da instituição. A gente precisa do apoio das instituições que a gente trabalha. A gente acha que é essencial, tanto na escola, saber onde estão, às vezes os recursos da escola estão guardados, trancados. Para ter acesso é uma burocracia, é muito difícil. No local que a gente trabalha no hospital, às vezes a gente não tem acesso a buscar esses recursos, mas o que a gente puder, a gente trazer para o nosso trabalho, que a gente tem essa responsabilidade individual, de conhecer o local que a gente trabalha e o que é possível da gente conseguir de recursos que favoreçam o aluno, mas também que seja possível de se utilizar no local que a gente trabalha. Então é isso.
Bom dia, esse é o grupo 3, com a Emília e a Daniela, que vão apresentar aqui para vocês. Bom dia. Eu falei que, comentando no meu grupo, né, que nós somos o grupo 3, que eu nunca senti tanta dificuldade em apresentar um trabalho como está apresentando hoje. Falar, né, para professores, não é fácil. O caso de Odete, primeiramente, nós estudamos o perfil da professora Odete. E percebemos, né, durante o estudo, a análise que nós fizemos, que a professora Odete, ela é tradicional. E, né, como nós colocamos, e percebemos a preocupação como ela em passar, em repassar o conteúdo. E nós chegamos à conclusão, e conversando, que essa preocupação, talvez, da professora Odete, como a professora Emília, uma dificuldade, porque nós que já prestamos esse atendimento, nós percebemos que nós temos que seguir um currículo referencial. Não é assim mesmo? Vem para a gente, temos um planejamento. Então, toda aquela lista de coisas que a gente precisa saber e fazer. Então, às vezes, não estou defendendo de maneira alguma a professora, mas procurando entender a professora Odete. E nós, né, percebemos que realmente é insuficiente para o atendimento hospitalar o tradicional. E o que levou, né, a professora Odete, às vezes, ficar tão angustiada, tão nervosa? Por que será? Por que a professora ficou assim? Nós ficamos preocupadas com ela. Porque, às vezes, o sistema nos obriga, assim como a professora falou, a seguir. Então, a gente precisava estar revendo, né, esse método usado na pedagogia hospitalar. Porque nós percebemos que lá tinha, sim, os recursos. Tinha, né, a tecnologia, tinha livros, cartolina. Mas no hospital. E se fosse num ambiente domiciliar? Eu queria só um pouquinho dar um depoimento que eu atendi uma menina em casa. E ela mora em 2 cômodos. E como que eu ia chegar lá e com esses recursos? Levar aonde, né? Então, a gente está precisando rever, sim, esses métodos, essa metodologia usada. Eu não trabalho com atendimento hospitalar, eu trabalho no centro de reabilitação, e às vezes a gente recebe documentos prontos. Faça isso, isso e aquilo. E no final você não é avaliado pela sua criatividade. Você é avaliado pelo conteúdo que o aluno recebeu. Dentro de um Enem, um ENAD, dentro da sala de aula. Como que eu vou usar minha criatividade? Ela vai ser avaliada? Então, tudo isso é um anseio do professor. E ela podia estar passando por isso. Aí vem o medo do novo. A tecnologia, ela assusta. Eu sou professora de informática. Eu chego na sala de aula, eu não quero mexer no computador, eu não vou ligar o computador, eu não sei. Eu vou dar curso no interior, é assim. Eu não sei, eu não vou ligar o computador, eu não quero aprender. Eu já estou aposentada, eu não vou aprender. Então, a gente passa por tudo isso. E a professora Odete é radical, mas ela é fruto de um sistema. Ela não nasceu radical, ela não nasceu tradicional. O sistema que ela foi educada e inserida, que é o tradicionalismo. Alguém preocupou se ela estava bem naquele dia, para dar aquela resposta para o aluno? Todo dia você está bem para dar sorriso? Ah, eu estou bem. Ah, professora, eu não quero, eu não faço. Ah, então vamos fazer assim. Mas ela estava bem para aquilo? Realmente ela não aceitou a crítica. Mas será que ela estava bem psicologicamente? Para receber aquela crítica naquele dia? Nós não vivemos só para o atendimento como professor. Nós temos uma vida lá fora. E o primeiro recurso que a gente tem que preocupar não é com a tecnologia, ela é maravilhosa, ela está pronta, ela vem para a gente, para facilitar a nossa vida. São chamadas tecnologias assistivas.
A gente tem que preocupar com o recurso humano. Ele está bem? Ele está preparado para estar num ambiente desse? Eu não vou jogar um professor lá no ambiente hospitalar porque a carga horária dele está sobrando. Ah, o professor não deu certo na escola, eu vou jogar ele no atendimento. Eu tenho que preparar esse professor para isso. Eu chego em uma sala de hospital, o aluno está em estágio terminal, eu vou falar em bioma para o aluno? Eu não tenho que ter um relacionamento primeiro com aquele aluno de confiança? Vamos ver esse conteúdo? Você está bem para isso hoje? Então ele tem que estar preparado para... Eu não sei que jeito meu aluno vai chegar, como eu vou chegar lá hoje, ele vai estar. Eu tenho que estar preparado para aquilo. Ele não quer, hoje ele quer só cantar, eu vou cantar com ele. Hoje ele quer falar da mãe dele, da vida dele, aonde que ele nasceu. Eu vou falar, não, eu não quero saber disso, vamos ver aquilo. Não é assim. Então, o professor está preparado para isso? A maioria não está. Vocês estão preparados para isso? A vida de vocês é só dentro do hospital, em atendimento com o professor? Ou você tem uma vida lá fora, que você tem que se preocupar com você, antes da tecnologia? Tá? A preparação, né? É o que a professora Daniela falou, dessa preparação psicológica que a gente precisa ter. Primeira coisa que nós conversamos e nos preocupamos foi isso. A gente precisa estar preparado, precisa estar bem para lidar. Porque, como eu falei, eu atendi uma menina por 4 meses e eu levantava angustiada o dia que eu tinha que ir, porque eu tinha com medo dela morrer. Eu chegar lá e não encontrar. E eu ficava preocupada, Vânia, em organizar o material, o plano, para enviar para vocês. E quando eu chegava, vou ser sincera, vou olhar para você e vou falar. Foram poucas vezes que eu consegui concluir o plano. Eu cheguei a arrepiar, porque a hora que eu chegava, eu ficava apreensiva, que ela se automutilava, cortava os braços. E ela pesava 32 quilos. E eu queria que ela vivesse. Eu queria que ela tivesse vida. Eu não estava preocupada em dar o conteúdo para ela. Porque eu queria, não, eu quero que ela sobreviva. E sabe o que eu fazia? Cadê seu vestido? Põe o seu vestido rosa, você estava linda com ele ontem. E me controlava o máximo para falar para ela que ela não tinha engordado. Porque se eu falasse que ela tinha engordado, ela enfiava o dedo na garganta para vomitar. Então, é essa interação que a gente precisa primeiro. Sabe? Conhecer, amar, ser criativo, ser flexível. E essa educação, gente, que eu passei, que eu aprendi, ela é isso aqui, ó. Ela é pele, ela é cheiro, ela é olhar. Depois as coisas vão vindo. Eu acredito, não sei se estou certa, tá? Estou dando meu depoimento para que, né, a gente possa somar. E é um projeto maravilhoso. Eu perguntei ao professor Rodrigo, quem implantou, de quem foi essa ideia? Porque foi o projeto mais bonito que eu presenciei. É um projeto humano. É um projeto de olhar, de sentimento, de sensibilidade. E esse perfil desse professor precisa atender esses, né, sentimentos. E ninguém nasceu professor para ser professor do projeto. Ele vai aprender a ser. A gente aprende a ser. Tá? Obrigada.
Bom dia a todos. Nós somos do grupo 4 e estão presentes aqui hoje a Juscelia e a Marlene para falar com vocês. Bom, como eu também não gosto de falar em público, ela também disse que não ia falar, vou ter que falar. Tô morrendo de vergonha, tá, gente? Nossa Senhora, vou enrolar tudo aqui. Tá bom. Então, a gente colocou aqui, no caso da professora Odete, as palavras-chave, né? Abordagem expositiva, ambiente hospitalar, a situação de doença, né? Práticas inovadoras, participação colaborativa. A gente colocou tudo isso na... Tá, qual que era o objetivo dela? É que ocorresse a aprendizagem, né? Eu não tenho costume no atendimento hospitalar, a minha colega estava me explicitando algumas situações do meio domiciliar, que também tem as particularidades. Veja bem, como a colega anterior disse, será que essa professora tinha condição de estar dando uma boa aula? Ela sabe mexer com essas tecnologias? Mas não estou falando tecnologia só do computador, não, porque lá fala que ela tinha isso. De repente, ela não soubesse mexer com as tecnologias, então a aula dela é só aquela tradicional mesmo, que ela é acostumada, né? Talvez ela formou há 20 anos atrás, 25, 30 anos, por aí, e não foi possível fazer uma outra abordagem que não fosse expositiva, né? Será também que ela teve condições para se especializar? Foi oferecidas essas condições para ela? Que nem sempre, às vezes a pessoa tem vontade, mas não tem condições. Às vezes mora muito longe, às vezes não tem condução para ir até o lugar, né? O salário também não ajuda, como a colega está dizendo. Trabalha 2, 3 turnos, às vezes é a mãe, o pai da família, tem que organizar outras situações, porque às vezes os cursos, a maior parte, não são gratuitos, né? São pagos, e às vezes um custo bem elevado, que não é todos que têm condições. Então, às vezes a gente julga sem saber o que está atrás disso, como a colega, acho que apresentou o último grupo agora, disse. Né? Qual é a condição dessa pessoa? Como que ela está? Tá? Outra coisa interessante, porque a gente percebe que esses conteúdos, nos modos que a gente vê hoje, precisava ser de forma transdisciplinar, né? De modo que a gente abrangesse as matérias todas que precisasse trabalhar. Ela me contando, tem alunos que não podem escrever, né, porque está com soro, está, né, tomando alguma medicação que não dá para escrever, ou problema na mão mesmo. O que a gente pensou como solução? A gente imaginou que teria que ser da seguinte forma. Você chega com o assunto, né, e começa a fazer uma abordagem, com a colaboração deles mesmos, né? É uma socialização entre o grupo. De repente você tem lá, igual ela tinha aqui 7 alunos, vai que cada um ela tivesse sorte de ser de uma região diferente, né? E aí você vai perguntar. Então, uma explanação muito rápida, que seria o bioma, né? E aí já ia perguntando para eles, e lá na sua região, como que é, né? Aí eles vão contar, né? Aí se tem alguém da região centro-oeste, você pode de repente começar com ela, que ele vai falar do cerrado, os frutos que a gente utiliza, as plantas medicinais do cerrado, né? De repente o avô, alguém tem uma fazenda, ou ele já conhece. Todo mundo gosta de piqui, quase todo mundo, quem não gosta odeia mesmo, mas é uma delícia. Então assim, você ia puxando o assunto, os que fossem de outras regiões já ia aprendendo um pouco mais da cultura daquele menino, né? Digamos que está na Araújo Jorge, está aqui na região centro-oeste, porque lá tem muitos meninos que vêm de outros estados. Então, a partir dessa roda de conversa, que eles começassem a expor as ideias, cada um ia percebendo as particularidades de cada região, né? E daí ela começaria esse assunto por aí. Se realmente fosse possível, e aqui fala que era possível, ela utilizar alguma mídia, né, de forma educativa, você poderia mostrar o bioma cerrado, partir do local e depois ia, né, falava dos biomas do Brasil, os que estão assim, já quase acabando, né, de tanta destruição. Isso daria para abordar um monte de assuntos com esse mesmo assunto. Mas a gente precisa estar preparado. Porque na hora que você vai expor esse conteúdo dessa forma, você tem que estar muito preparado. Né? Você vai falar de geografia, você vai falar de matemática, porque você vai ter um monte de assuntos que vão surgir.
Eu não sei se com 60, 70 horas a gente tem esse tempo, né? De estar tão preparado. E tem também a situação de adoecimento da pessoa, né? Nem todo dia ela está tão preparada para aquilo. A gente acha que com essa roda de conversa, com essa questão da mídia de forma educativa, seria interessante, seria abrangente, e a gente acha que daria para tirar vários elementos bons dessa situação, né? Mas é isso aí, precisamos estar preparados e tentar fazer da melhor forma possível, tá? Só isso. Ela quer fazer uma intervenção pedagógica aí. Bem pedagógica. Bem, é pedagógica mesmo, né? Como hoje é aniversário de Juscelia, vamos cantar parabéns para ela? Grupo 5. Minha amiga que vai falar. Gente, bom dia. Eu sei que, assim, falar para vocês, como a colega falou, não é fácil, né? Eu gostaria, Juscelia, de falar que eu gostaria de entender mais de bioma com você, viu? Gostei muito, eu acho que essa roda de conversa ia ser muito produtiva, né? E dali a gente poderia estar fazendo uma problematização sobre várias coisas, né? Na perspectiva da geopolítica e tantas outras coisas, né? Gostei muito. E falar do caso da Odete, meu nome é Elisângela, desculpa, gente, não me apresentei, meu nome é Elisângela. Meu nome é Adriene. Nós somos do grupo 5. Eu não trabalho ainda no hoje. Ainda, viu? Acho que eu estou me apaixonando. Eu acho que assim, estou me apaixonando por esse trabalho. Não sei quanto tempo eu vou ficar no núcleo, não. Mas, assim, ao ler o caso, eu tive, sim, surpresas desagradáveis. Porque a gente está num período que a gente vê que a modernização, a pós-modernidade para alguns autores, né, infelizmente não trouxe contribuições ainda pertinentes para o campo da educação. E quando eu fui pensar, numa referência, né, para o estudo e tudo, eu gostei muito desse texto, Professores e Professauros, do Celso Antunes. E aí eu achei muito interessante a fala dele, porque tem alguns professores que acham que para se ministrar uma aula, a verbalização, a exposição oral é o que basta. E aí eu não me importo com o interesse do aluno, com a vontade, com o desejo dele, da onde ele vem, o que ele apresenta naquele momento. Eu quero apenas ministrar o currículo, que eu falo que às vezes o currículo ele engessa, né? Ele nos engessa. Ele deveria servir como um norteador do nosso olhar para o conteúdo. Ele é um recorte do conteúdo. Ele não é neutro, porque ele foi construído de maneira cultural e histórica ao longo da nossa civilização. Então, se tinha uma maneira diferenciada de se ministrar as aulas, de se ensinar, antes era uma coisa, não era sistematizada, era feita do cotidiano da casa ali mesmo, que se ensinava a fazer, e pensou-se num currículo. Contudo, o currículo vem, às vezes, sem a criatividade, sem a pitada de ousadia que deveria ter, para que o desejo, a vontade de aprender também estivesse presentes, né? Então, ali, eu acho que faltou essa criatividade e a pitada de ousadia, né?
O currículo não deve ser um empecilho para que a gente tenha esse novo olhar para essas tecnologias, para novos recursos pedagógicos. E ao olhar o caso, nós elencamos algumas palavras-chave, né? Que foi a questão, a primeira delas foi a classe hospitalar mesmo, que é algo que para mim é novo e para o meu grupo, muitas delas não atuam nessa área. Então, assim, eu acho que foi o primeiro questionamento. O que é esse espaço, né? O que é essa discussão? E aí nós vimos que, ao ler, nós vimos que tem uma legalidade, uma normatização para esse fazer. Então, nós colocamos que o primeiro é o direito à educação. Né? O direito à educação é que diz, não, mesmo que essa pessoa esteja impossibilitada de ir ao ambiente escolar, à unidade escolar, a escola deve ir a esse aluno. Ele não pode ficar à parte desse movimento de escolarização. Então, tem-se essa legalidade, que é o direito à educação, que tem alguns outros aspectos legais que embasam esse direito à educação, que é a Constituição Federal, a LDB, né, a resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação e tantos outros aspectos legais e documentos legais que dão essa legalidade. O direito à saúde, né, porque a gente vê que esse trabalho também é um trabalho intersetorial, né? Então, o direito à saúde também garante esse atendimento, né? E outros, o ECA, a resolução número 4 de 2001 e o documento que foi sugerido para a gente lesse do MEC, que é Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar. Ao ler esse documento, eu achei assim, muito, muito interessante ver esses aspectos legais ali também. Né? O acesso à educação foi um marco histórico da nossa sociedade, porque o acesso à educação veio democratizar esse ensino, que era para uma classe apenas, né? Uma classe social apenas. Então, eu acho que esse acesso à escola de educação básica é um marco essencial do nosso panorama educacional. Né? E só que nesse processo de acesso, muitas vezes se perdeu a qualidade, né? A qualidade desse ensino. Que cidadão eu quero formar? Eu quero deixar para qual sociedade? Né? Então, são esses aspectos que nós vimos nessa palavra que chama classe hospitalar. Gente, um processo mesmo nacional, porque o processo de Goiás acontece com o projeto hoje e com a criação do núcleo, né? Posteriormente. E a gente colocou também a questão dos recursos didáticos, porque às vezes o professor, na sua ânsia de cumprir com o seu fazer, com o ensino, ele esquece que ele pode alçar mão ou ter em mãos outros aspectos que não seja só a questão da sua verbalização, da oralidade. E com isso, ele pode trazer ao ensino, ao currículo, né, que nós em Goiás temos um currículo referência, né, que foi criado para nortear e para que a gente tivesse o mínimo de básico para todos os educandos que sejam aqui em Goiás, porque nós temos uma questão territorial muito vasta, né? Com cidades muito diversificadas. Então, foi um norteador para que essa prática pedagógica se fizesse em todas as subsecretarias. Então, eu acho que trouxe esse percurso a se fazer, né? Mas nem com isso ele poda a nossa criatividade, o nosso fazer. Então, alçar mão de recursos pedagógicos se faz necessário para que a gente possa ter um ensino mais humanizado, mais dinâmico, que a gente leve em conta o desejo desse educando, que a gente leve em conta o contexto que ele está inserido, a problemática da vida e da morte que esse educando traz, que é outro aspecto relevante que a gente tem que colocar isso
em questão também, né? Então, são vários aspectos. Eu acho que a gente trouxe mais questionamentos e mais problematizações do que, na verdade, soluções. O que a gente quer deixar claro aqui é que na possibilidade da humanização. É o que as colegas já falaram. É pensar, é ter empatia, né? Que eu acho que é uma palavra-chave também, que não está no caso, mas que a gente deve levar para nosso fazer diário, né? Na escola, nas unidades escolares, nas classes hospitalares. Então, eu acho que é você se colocar no lugar do outro e trazer um pouco de encanto para esse ensino que às vezes ficou tão preto e branco, né? É trazer um pouco de cor, de brilho para esse conteúdo, para que ele faça sentido, para que a pessoa sinta desejo de aprender cada vez mais. E assim se tornar cada vez mais uma pessoa atuante na sociedade que nós vivemos, né? Então, é importante também que a gente vê nas discussões do nosso grupo, é importante nas discussões do que nós tivemos aqui no nosso grupo, que registrar que nossa principal conclusão aqui a respeito do caso da Odete é que a postura dela é tradicional, como os outros grupos já disseram, e o tradicionalismo não cabe, né, dentro da classe hospitalar, pela nossa concepção. Né, que foi uma coisa que nós tivemos aqui, né, nos nossos primeiros 10 minutos de discussão. Né. O tradicionalismo ele não cabe na classe hospitalar por uma série de motivos. Né. Um deles é a ausência de uma estrutura escolar que faça com que o tradicionalismo tenha um mínimo de eficiência. Então, nós somos sempre desafiados a levar isso para um outro nível que não o daquelas práticas repetitivas tradicionais. E nesse sentido, então, estamos todos desafiados a trazer um pouco mais de vida a esse lugar, que já é um lugar difícil que está esse educando, né? É o que eu falei, a questão da vida e da morte está ali presente o tempo todo para alguns. Então, que a gente possa trazer cor, alegria mesmo, porque a gente sabe que é escolarização, mas escolarização, eu vejo que a escolarização da maneira alegre, dinâmica, se perdeu na educação infantil. Quando passa para o ensino fundamental 1, parece que se perde esse encanto pelo escolar, pelas questões escolares. Por quê? Porque se perde o brilho, o gosto por aprender, né? O desejo por aprender. Por que tem que ser penoso só? Pode ser divertido, pode ser inquietante, por que não, né? Pode? Bom, meninas, meu nome é Adriene, né, como eu disse para vocês. A fala da colega anterior me emocionou bastante e é algo que a gente tem que realmente pensar. Quando eu chego para o meu educando, agora eu estou no domiciliar, eu atuei algum tempo atrás no hospitalar, mas agora eu estou no domiciliar. Quando eu chego para ministrar minha aula, para envolver o meu aluno, eu tenho que pensar e verificar como é que esse aluno está hoje. Será que realmente o que eu preparei é o que ele precisa hoje? Então, vou deixar só esse questionamento, porque o nosso tempo também já acabou. Obrigada. E a Sônia também faz parte. Vem, Sônia. Você abandonou o grupo? Você não veio pra foto?
Bom dia, esse é o grupo 6, meu nome é Isabel, quem vai apresentar são a Kátia, Vanessa, Cristiane, Eslaine, Carmen e Maria José. Eu achei muito interessante pensar o quanto foi diversificado os formatos que cada um escolheu para apresentar. Quantos vieses apareceram aqui nas apresentações, né? E nós permeamos um caminho diferente, né? Nós achamos muito interessante o nosso grupo, que a união foi forte e a gente se integrou rapidamente, mesmo aqui, sem conhecer todo mundo, parece que a gente se conhece há muito tempo. Então, a gente permeou o primeiro caminho, que foi a construção de todo o trabalho. Carmen. Maria José. Cristiane. Bom, meu é Islânia, tá? Do grupo 6, matutino. A gente vai estar mostrando aqui como que foi, né, o caminhar desse grupo desde o dia 4 até hoje, tá? Nossas formadoras Isabel e Sônia. Envio do WhatsApp, né, pela formadora Sônia e Isabel. Qual foi a nossa primeira atividade? Escolher um coordenador para representar a turma, tanto matutino e vespertino. No matutino ficou a Kátia e vespertino Ricardo. E nossa segunda atividade, escolher uma ferramenta de repertório para o desenvolvimento desse trabalho. Tá? Como que esse grupo ia se discutir, a gente escolheu as ferramentas, o WhatsApp e por e-mail. E do repertório, né, o Facebook, tá? Para a gente estar registrando nossas atividades. E atividade 3 agora, nosso estudo de caso. Bom dia, como a Isabel falou, me chamo Kátia, estou representando no matutino grupo 6 e vamos falar sobre o estudo de caso da professora Odete, que é uma professora de classe hospitalar, né? E, primeiramente, nós fizemos um levantamento dos pontos positivos dessa professora. Nós avaliamos o feedback positivo dessa professora, que ela é uma pessoa, né, uma professora comprometida com a educação, ela é responsável, ela tem a preocupação de planejar antes de entrar, né, antes de atender a criança, o educando hospitalar, né, na classe hospitalar. Ela tem a preocupação de atender o currículo, né? E também ela se autoavaliou, né? Após na reunião, sobre o que ela deveria mudar, né? Ela pensou, ela refletiu sobre a sua prática pedagógica. Então, esses foram os pontos positivos. Os pontos de atenção que ela falhou, né? Que é a falta de permissão da participação do aluno, que na construção do saber, o aluno deve ser participativo, deve ser ativo na sua construção de conhecimento. Então, ela falhou nessa parte. Outra foi a falta de recursos lúdicos, porque ela tinha disponível, mas ela não utilizou. E a falta de interdisciplinaridade e multidisciplinaridade também, porque porque ela utilizou somente biologia. Então ela podia encontrar ali um texto, um material, um recurso para abordar outros conteúdos, outras disciplinas. E também a falta de vínculo afetivo, porque muitas vezes para nós trabalharmos, atendermos a criança, né, o educando na classe hospitalar, tem que estabelecer esse vínculo, né, um vínculo afetivo com ele. Outro foi a falta de aprendizagem significativa e prazerosa para o educando. Aproveitar os recursos humanos disponíveis no ambiente. Então, ela não aproveitou esses recursos, que muitas vezes alguns hospitais não disponibilizam esses recursos, como os grupos já falaram. Então, como ela tem esses recursos, ela deve colocar o seu conhecimento, né, que ela tem muito conhecimento, e fazer assim, um intermédio, né, para usar esses recursos, certo?
e fazer também uma ponte entre o conhecimento e a metodologia, né? Então, isso que eu falei, ela tem o domínio do conteúdo, então ela usar a metodologia diferente para atrair, né, a atenção do educando, certo? Outra coisa que nós discutimos tem sim que se utilizar o currículo, referência, porque ele é um norteador, né, um norteador dos conteúdos. Mas ela deve, né, flexibilizar, utilizando os recursos diferentes, os recursos lúdicos, certo? Pode. Uma questão interessante é que a gente preocupou com o currículo, né? Por quê? Porque a gente acredita que muitos alunos vão sair do hospital e eles vão ser reinseridos na rede. Então, nós, enquanto profissionais da educação, é claro que a gente não vai chegar lá a todo momento, ser insensível, mas a nossa responsabilidade maior é com o aprendizado. Mesmo que ele não tenha uma amplitude que talvez teria numa sala regular, nós temos o comprometimento com a educação e com o processo de ensino-aprendizagem. Isso não pode ser esquecido. E essa ponte, nós não somos também um educador comum. Nós estamos numa classe diferenciada, muitos colegas falaram, né? E nós somos um educador especial também. Porque nós somos ponte entre a escola com o aluno, escola, hospital, aluno, aluno, hospital, escola, né? Familiar, a família que está ali envolvida, todo um emocional, né? Envolver esse recurso humano, pode ser o pai que está ali disponível, um pedreiro bacana que conhece todas as medidas, que conhece melhor que eu o pé direito. Vamos aproveitar esse pai, vai ser um momento bacana. Vamos aproveitar aquela enfermeira que, de uma forma, por mais que ela seja insensível, existe um toque de carinho, dependendo do tempo, do grau de afinidade ali que a criança vai tendo com ela também se quebranta. Se tiver um agendamento prévio, uma ponte bem feita, nós vamos ter mais um recurso, né? Então, aproveitar de tudo isso. Que microfone. Pega o óculos. Bom, primeiro, parabenizar, né, todos vocês por ter sido bem disciplinados, né, o horário bem cumprido, certinho, sobrou um bom tempo para que a gente possa enriquecer os debates, né. Como bem disse a colega que acabou de apresentar, cada um fez uma apresentação diferente, utilizando formas diferentes de expressão, mas, em geral, algumas coisas se aproximam bastante, outras, cada um foca num canto, e eu acho que o mais interessante é isso, né? Que a gente saia daqui com possibilidades de melhorar o nosso olhar. Mas, antes de sairmos daqui, acho que é muito importante que vocês possam promover uma interação. Então, nesse sentido, eu queria convidar um representante de cada grupo que pudesse vir aqui à frente e abrir um espaço para que a gente possa fazer perguntas, comentários, e essas pessoas que vierem aqui à frente possam tecer esses comentários, aprofundar um pouquinho mais. Nós temos um tempo de aproximadamente 15 minutos a 20 minutos, dá para a gente fazer esse trabalho. Vou colocar 6 cadeiras aqui, aí um representante de cada grupo para a gente poder fazer essa abertura. Eu vou auxiliá-los na organização. Rodrigues, pode me ajudar também com as carteiras?
Bom, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode ser assim? A identificação? Só para não ter dificuldade de acesso. Alguém do grupo 1? Eles estão brigando para ver quem quer vir. Não, eu vou. Bom, por gentileza, vocês podem ficar à vontade para fazer os seus questionamentos e aí eu direciono o microfone, pode ser? Então, perguntem, fiquem à vontade. Nós temos tempo para isso. Alguém quer iniciar a pergunta? Também é um de cada vez, para não ter... Vânia, quer iniciar uma pergunta? Vamos lá, aproveitar esse momento, que é um momento bom, né? Momento de questionamento. Bom, eu começo questionando sobre a questão do âmbito da saúde, que praticamente ninguém tocou no assunto, né? Alguém conseguiu enxergar, algum grupo conseguiu enxergar, lembrando que a tríade da nossa formação tecnologias, processos educacionais e o campo da saúde, né? Que tipo de aproximações vocês gostariam de tecer bem rapidamente sobre o campo da saúde? E o Alex, complementar? Isso, então vamos falar agora. Quando a gente pesquisou sobre classe hospitalar, um dos pontos que dá legalidade a esse atendimento é a questão do acesso à educação, à saúde, né? Então, tem na Constituição Federal que não pode ser impedida a pessoa o acesso à escolarização por motivo de doença, por outro tipo de doença. Então, qualquer outro motivo. Então, a pessoa tem o direito à escolarização. E isso fica claro na Constituição e outras normativas e legalidades que ficam expressas também na saúde. E aí a gente vê lá naquele documento que a saúde mobiliza, vai até a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação fica como tendo responsabilidade na contratação, na formação dos profissionais, nos aspectos de recursos mesmo, né? Então, é essa parceria que se dá, né, entre a saúde e a educação. Eu até falei, porque é um atendimento intersetorial, né? Não é um atendimento unicamente, exclusivamente da educação, mas também não é um atendimento totalmente da saúde, né? Alguém poderia comentar sobre o aspecto relacional? Profissionais da educação e profissionais da saúde? Não, isso não. Como se dá um relacionamento, né? Isso eu não sei. Passar para alguém. Sobre o seu relacionamento na clínica com o pessoal da saúde. Eu sou Rosânia, estou trabalhando agora no atendimento hospitalar, no Instituto de Nefrologia de Goiânia, o tratamento de hemodiálise. Então, a gente faz os atendimentos com o educando numa sala, né, na sala de hemodiálise, a gente senta ao lado do aluno e a gente vai trabalhando, né, a parte pedagógica no ambiente com os outros pacientes, com as enfermeiras e com os outros integrantes do hospital. Esse relacionamento que a gente tem, que eu tive a experiência, né, há pouco tempo que eu estou no projeto, é um relacionamento muito bom de parceria e eles veem muito, com olhos muito bons, a necessidade do educando ter uma oportunidade de não desfazer o vínculo com a escola. Eles sabem da importância que existe entre o vínculo escolar durante o atendimento, né, que ele muitas vezes está fora do ambiente escolar há muito tempo. Então, existe uma equipe, né, nos hospitais, principalmente assistente social, que é muito interessada em saber como andam os atendimentos, como está a evolução do aluno, né? Então, no hospital a gente tem todo o apoio
e muito interesse. Eles têm interesse em olhar e ver o que a gente está fazendo. No atendimento que eu faço, o educando é deficiente visual. Então, é um educando. Ele é deficiente visual, tem 16 anos e faz a hemodiálise. Então, elas passam a ver o braille, que é a escrita do deficiente visual, elas ficam interessadas em saber como é que funciona e sempre quando passam próximo ao atendimento, elas têm um olhar, né, do que precisarem. Então, a gente percebe que é um relacionamento muito bom de parceria. Aí nós vamos tentar trazer essa discussão para o campo do caso da Aldete. Eu trabalho no HC e no CRER. Assim, voltando para o caso da Aldete, nós percebemos que a Aldete, ela atua sozinha, ela não tem, assim, o apoio, né, de médico, de enfermeira, ela está sozinha. No caso, eu vou relatar um pouco sobre a HC. Eu trabalho lá e tenho, assim, o apoio da psicóloga. Na semana retrasada mesmo, eu tive um problema com um educando, né, que ele não queria estudar porque ele estava com um problema pessoal. E a psicóloga, eu fui porque ele não quis desabafar comigo, ele não quis falar, mas eu fui atrás da psicóloga e ela me repassou o que estava acontecendo, né? Todo o problema, tudo que ele estava enfrentando. E, juntamente com ela, nós conversamos e ele voltou, ele retornou até o atendimento educacional no hospital e ele também resolveu, né, o problema dele. E assim, então, e tem o médico também me ajuda bastante, ele faz interferência para aqueles alunos que não querem estudar, que não querem o atendimento, ele conversa com os pais e também até ameaça, faz ameaça para que os pais, é verdade, ele ameaça. Isso, então ele faz ameaça assim, eu vou denunciar você para cortar sua Bolsa Família, sabe? Assim, ele faz essa ameaça para que os pais, eles assumam esse compromisso também, o compromisso educacional no hospital, na classe hospitalar. Às vezes, quando a gente vai falar do caso, a gente tem que falar do específico da professora Odete. A gente, às vezes, pega a nossa realidade e, sem querer mesmo, a gente começa a falar dela. Da professora Odete, a gente percebeu aqui que não existe nada, não se fala do local de trabalho, se eles oferecem apoio a ela, se eles abrem o ambiente para mostrar os recursos, se eles disponibilizam espaço para que ela guarde o material, para que ela leve algo. Então, não é citado, no caso da Odete, qualquer relacionamento dela com o hospital, assim que ela faz o atendimento lá. Mas não tem relacionamento com os outros profissionais, nesse caso, né? Então, Isabel. Nós do projeto hoje sempre dizemos às educadoras, né, e como foi dito lá na última frase do grupo 6, a mediação entre a família, a escola e o educando. Isso é muito importante porque o núcleo ele só faz a mediação. Então, na escuta de vocês vão fazendo atendimento pedagógico, ele diz que é matriculado, mas se não passa ou não certifica essa situação, às vezes quando chega lá no finalzinho, para encaminhar um relatório pedagógico com as notas e verificar se esse aluno realmente está matriculado, a gente pode ter uma surpresa de que ele não está matriculado e, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é obrigação da escola verificar isso, comunicar ao conselho, né, procurar esse menino, mas nem sempre fazem. E muitas vezes, quando ele está na classe hospitalar, esse professor ele faz essa ponte, esse educador, né? E eu, enquanto assistente social, tenho trabalhado lá no núcleo
buscando isso. Muitas vezes, quando os professores passam e tem uma dúvida, me passa, a gente vai verificar a situação dele. Está matriculado, tem as notas, não tem, a família comunicou que ele está ausente? Não, nós estamos sabendo de nada, ele simplesmente está ausente e ninguém não fez nenhuma intervenção. Porque a gente pode ter essa surpresa desagradável, todo trabalho pedagógico, ele está pensando que vai ter um avanço, né, nessa área e ficar paradinho. Com relação ao processo pedagógico dele, de avançar de série e tal. Correto. Professor Alex. Eu quero só deixar claro para todos aqui, assim, o caso da Odete é um caso fictício, né? Nós não nos baseamos em ninguém dos nossos professores para poder fazer o caso da Odete, né? Ele foi proposto ao núcleo, ele passou por uma série de discussões antes que ele viesse à luz, né, dos nossos discussões, mas assim, ele não... É interessante a gente ver assim, que há muitos não ditos do caso da Odete, muitos pressupostos básicos que não foram totalmente assim, trabalhados, no caso, exatamente para que a gente não perdesse o foco, não é, Ricardo? É uma coisa que ficou bem clara, que se nós abríssemos um leque, se nós fizéssemos uma descrição extremamente minuciosa de todas as coisas, a gente ia impedir que vocês pensassem